É onde eu estou até hoje. No meio desse processo nasceu o podcast Rico e Eficiente. E por que você foi fazer um podcast e com o nome de Rico e Eficiente? Porque você já estava rico e aí você quis falar que você era um rico e eficiente. Cara, isso vai entrar um pouquinho da igreja no negócio, Sem sabe? problema. Eu cresci em uma igreja pentecostal, vamos chamar assim, tá? Comunidade da Fé. Porém, depois de um tempo, eu fui no seminário do pastor Lucim, cara. E aí eu fiquei louco por Jesus, fiquei apaixonado por Jesus. Ué, já era do fogo, pegou mais fogo ainda. Então, eu era da igreja pentecostal, mas eu não era muito cristão. Não tinha acontecido a metanoia, a famosa mudança de mente, né? Então nós conhecemos o Jesus que meu pai e minha mãe falavam. Meu pai sempre foi presbítero, pastor. E eu sempre fugindo dessa área. Eu queria ser jogador, velho. Eu não queria ser pastor, nem pregador, nem jogador de futebol. E aí, eu estava na igreja pentecostal. Cara, foi uma igreja que Deus me chamou a atenção, sabe? Deus fez um milagre na minha vida lá e aí me chamou muita atenção isso. Você quer conta? Pode contar. Nossa, vai lá. Eu não gostava dessa igreja, cara. Eu não gostava, na verdade, de igreja nenhuma. Meu pai tá de prova, se quiser perguntar. Seu pai ia na comunidade da fé? Não, meu pai meu pai ia, acho que na época, cara, eu não sei se era na Batista ou na Assembleia. Né? A gente passou por algumas igrejas na época, mas eu não gostava de nenhuma. Tanto é que na visão da palavra eu ficava na academia do lado, na play game. Então eu não tinha nenhum tipo eu não queria nenhum muito vínculo com a igreja mesmo, quando eu era pequeno. Porém, depois que fui crescendo um pouquinho mais, a gente tava passando na rua da igreja, cara. Eu e meu pai descendo a rua. Meu pai falou: filho, vamos visitar essa igreja qualquer dia? Eu falei: rapaz, eu não gosto dessa igreja não, mano. Sinceramente, eu não gostava de nenhuma. E aí teve um dia que a gente tava descendo, de repente, cara, a gente entrou na igreja. E aí chegou lá, e meu pai não conhecia ninguém, tipo, o pastor ministrando lá, e falou: hoje seria seu último dia na terra. Como é seu nome? Eu falei: Anderson. Ele falou: você teria uma convulsão e morreria hoje. Mas Deus está te chamando para pregar a palavra dele. Te dando vida para pregar a palavra dele. E aí, cara, e realmente, quando eu era pequeno, eu tive convulsão. Então, não era uma palavra desconhecida. Né? Era um processo que eu já tinha vivido e que realmente, cara, o cara nem me conhece. Eu nem queria estar aqui. Mas aí Deus mudou minha vida lá e eu me apeguei muito e firmei lá. Aí eu fui no seminário do pastor Lucinho e fiquei mais louco ainda. Apaixonado por Jesus mesmo. Aquele dia eu falei: cara, o que eu tô fazendo na igreja até hoje? E não mostrei que eu amo a Jesus. Aí eu fiz no ônibus, eu parei o ônibus depois do culto do pastor Lucinho, o ônibus do Shopping Esmeralda, do Shopping Aquários lotado. Falei: Jesus ama vocês. Aí todo mundo gritou e tal. Eu quase desmaiei de vergonha. E aí eu pirei, velho. Falei: cara, é isso que eu quero. Já casado? Ainda não. Aí eu casei, né, nessa igreja mesmo, Comunidade da Fé. Depois eu comecei a me apaixonar por células. Que eu falei: cara, a minha igreja tinha muitos usos e costumes, gravata, essa liturgia e tal. E aí eu falei: cara, essa liturgia para mim não tá fazendo muito mais sentido de obedecer gravata, terno, todo culto e tal. E eu via Batista, o pastor Lucinho, que pregava sem gravata. Eu falei: cara, o cara é cheio do Espírito Santo de Deus e ele não usa gravata. Ele chora por jovens e ele não usa gravata. Eu nunca vi isso na igreja pentecostal, um pastor chorando por jovens. Como assim? Parece que o cara tem mais do que o cara que tem gravata, entende? E aí eu falei: não, eu quero ir para uma igreja que tenha célula. Só que eu comecei um projeto de célula nessa igreja. Comecei um projeto e tal. Muita gente não concordava, o pastor até deixou um pouco, mas acabou dando um pouquinho de problemas. Já era o Claudinei? Não. O Claudinei veio depois pra cá. Eu cresci no Nacional, Comunidade da Fé Nacional, pastor João. Eu fui para a sede, para o Marajó, com o pastor José Carlos, na época. Depois que o Claudinei Aí depois o pastor faleceu, veio o pastor Claudinei. Eu fiquei pouco tempo com o pastor Claudinei, voltei para o Nacional para trabalhar com o pastor João. Aí lá foi tudo isso, essa questão do trabalho de célula e tal. E aí eu encontrei a Luz do Mundo, que era uma igreja que tinha célula e trabalhava mais ou menos na linha pentecostal. Meu vizinho. Seu vizinho. Ele chama eu de vizinho. Ô, vizinho! Porque eu tenho a mesca do lado da Igreja Luz do Mundo. Verdade, naquele cara. prédio preto. Eu tô entre a Luz do Mundo e a Adventista do Sétimo Dia. Verdade. Eu entrava no culto e falava: cara, que é isso aqui, velho? Ali a gente alugou ali.
Que legal. É uma empresa gigante, cara. Parabéns. Eu não sabia, velho. Olha que loucura. Minha esposa fica lá. Que loucura, velho. E ele, eu me vendo no conceito de pastores. Meu vizinho, o vizinho que eu não vejo. Cadê o E eles vizinho? são um amor, cara. O pastor Ivan e a pastora Ruth são top. E aí eu, cara, amei a igreja. Aí fiquei 8 anos lá, até o ano passado, no meio do ano passado. Eu estava sendo treinado para ser pastor. Esses 8 anos, o que aconteceu? Eu estava fazendo teologia, eu estava liderando células, eu estava trabalhando com recepção da igreja, eu estava ministrando os cultos de terça, eu estava tecnicamente liderando os cultos de terça na Igreja Luz do Mundo. E aí cara, deu um burnout. Burnout. Cara, me deu uma crise, cara. Assim, tipo, eu tava pregando, mas eu tava muito triste. Eu tava trabalhando, mas eu tava muito desanimado. E viajando pra Black e tal. E aí eu conversei com o pastor, né? Pastor Ivan e a pastora Ruth, muito sábios. Falei, cara, eu não tô aguentando. Tô com muita coisa. Cheguei nessa paixão, nesse amor, tô fazendo muita coisa e aí eu estou sobrecarregado. Eu quero perguntar pro pastor, né? Se a gente tinha conversado algumas coisas no início dos anos anteriores, se ia continuar o projeto. Os pastores acabaram dizendo que não, que tinha mudado algumas coisas e tal. E aí eu acabei desistindo de algumas coisas na igreja. E aí quando eu desisto de algumas coisas na igreja, tipo, deixei a célula, deixei a liderança da célula, continuei indo na célula, deixei a liderança da recepção e às terças-feiras a gente combinou que não teria mais o culto, até porque as pessoas o público principal já não estava mais participando, por conta de trabalho, de mobilidade e tal, descanso, enfim. E a gente combinou que não teria mais. Então eu acabei deixando essas 3 coisas. E aí eu coloco podcast Rico e Eficiente nesse processo. Agora já casado, já trabalhando nessa empresa, coloco o podcast Rico e Eficiente. Qual que foi a minha ideia do podcast? Falar de empreendedorismo, falar para todo mundo que é possível, porém, trazer que tem que ter um propósito. Né? Tudo que tem que ter um propósito. A primeira frase que eu falei no podcast tem gente que é rico, mas não é eficiente. Por quê? Porque ela não produz nada na vida de alguém com aquilo que Deus deu para ela, entende? Ela só ganha dinheiro. Ela só tem a riqueza. Então, não ajuda ninguém. E chegar no fim da vida, eu acho que isso pode fazer muita falta.